Olá pessoal, essa é a parte 3 da aula de linguagem de máquina. Na aula anterior, nós vimos os formatos de instruções, certo? E mais especificamente o formato R, tá? A partir dessa aula, vamos ver o formato I e o J. As instruções no formato I, elas são instruções que trabalham com constantes, certo? Por isso, por trabalhar com constante, ela vai ter um formato um pouquinho diferente do R, fazendo com que tenha só 4 campos, utilizando o último campo com 16 bits para armazenar a constante, certo? Esse formato, eu tenho os 6 primeiros bits como opcode, como todas as instruções do MIPS vão ser, certo? Eu tenho o registrador de entrada, que seria o meu registrador base, o RS, e o registrador de saída, que é o registrador com o resultado final, que vai ser o RT, tá? E os 16 bits finais com a constante. Que tipo de instrução a gente usa isso? Uma delas é o EDI, como está aí com um exemplo, onde nessa instrução específica eu vou pegar o valor 61, adicionar o valor que está dentro do S0, do registrador S0, e colocar o resultado no registrador T0. As instruções lógicas e aritméticas todas vão seguir esse mesmo padrão. Só temos que ter cuidado com algumas questões. Por exemplo, aí está mostrando novamente aquela questão do adição, com o número 61. Só que se você prestar atenção, o número 61 que está aí representado com 16 bits, mas o MIPS trabalha com 32. Para poder permitir essa soma, sem ter nenhum tipo de problema, esse operando, essa constante, ela vai ser transformada em 32 bits, fazendo com que colocando os bits mais significativos, 16 mais significativos dele, para zero, certo? Depois de fazer esse deslocamento, é que eu somo, na verdade, com o conteúdo de S0 e o resultado vai para o registrador T0, que é o registrador destino, ok? Do mesmo padrão, vão seguir as demais instruções, tanto aritméticas como lógicas, como estão os exemplos aí. E os valores dessas constantes podem ser colocados como binários, decimais ou hexadecimais. Certo? Outro tipo de instrução que usa esse formato I é a de load e de store, quando eu vou ter acesso à memória. Tá? Na load, o formato dela parece um pouquinho diferente, porque eu vou utilizar esse operando, que é a minha constante, para somar ao endereço básico que vai estar dentro do registrador S3, nesse exemplo, e aí eu encontro o endereço de memória e pego aquela informação daquela memória para armazenar em T0. Na de store, eu vou fazer o oposto. Eu pego o valor que está em T0 e vou colocar na posição de memória do que está o endereço contido em S3 somado de 40. Ok? Porque aí eu estou mostrando um array, que eu estou chamando de A, e dizendo que eu estou fazendo deslocamento de 10. Porque, para lembrar, as palavras no MIPS são de 32 bits, a memória vai ser de 8 bits. Eu preciso então de 4 espaços de memória, de 4 linhas da memória para armazenar cada dado. A gente tem que pular então de 4 em 4 para encontrar a posição que eu quero, certo? Por isso que esse 40 foi dividido por 4. Outra instrução semelhante ao do load e do store, que a gente pode utilizar também, é o LUI. O LUI é Load Upper Immediate. Nesse daí, o que eu vou fazer é simplesmente pegar a constante, em 16 bits, estender ela para criar um novo valor, onde esses 16 bits da constante vão ficar nos 16 bits mais significativos e colocar 0 nos menos significativos. Então, depois que eu faço isso, eu pego esse valor e armazenei esse 0. Tá? Eu não preciso de nenhuma outra informação, é por isso que o RS aí está zerado. Eu só preciso da informação de qual registrador eu vou armazenar essa constante com essa modificação. A outra instrução com isso são as instruções de desvio condicional. Desvio condicional eu vou ter uma determinada condição que eu preciso estabelecer para poder mudar o endereço do meu PC, certo? Que é o Program Counting, como a gente já comentou antes. O BLXZ, que é o Branch on Less Than Zero, ele vai pegar o valor do registrador que eu estou passando como entrada e vai comparar com 0. Se for menor do que 0, ele vai fazer com que o PC seja somado com o valor da constante, que está aí 16 bits, ok?
Se não for, PC vai ser igual a PC mais 4, normal. Você já passar para a próxima instrução. Isso seria equivalente a um if. If 0, if menor do que 0, ele vai fazer um pulo, senão ele vai mandar. O BEQ, que é o Branch Unequal, ele vai precisar agora de 2 registradores. São 2 registradores de entrada. Tá? Que seria o S1 e o S2. Nessa instrução, eu comparo se o valor contido no registrador S1 é igual ao valor contido no registrador S2. Se forem iguais, eu vou fazer o desvio de L, ou seja, eu vou pegar o PC e somar L. E o terceiro é equivalente ao B equals, branch unequals, que é o branch if not equal, tá? Que vai ser, no caso, semelhante, mas eu vou comparar vou checar se o conteúdo dos 2 registradores são diferentes. E só quando são diferentes é que eu vou fazer o desvio, certo? Só lembrando, esse desvio de novo vai pegar essa constante que está aí no endereço, vai somar o meu PC, ok? E quando eu faço isso, significa que eu estou fazendo um pulo dentro do meu próprio programa, estou fazendo esse jump aí dentro, condicionalmente. Outras instruções de desvio condicionais é o SLT, que é Set on Less Than, que eu vou checar os valores de S2 e S3. Se esse valor de S2 for menor do que S3, eu coloco no registrador S1, que é o registrador destino, o valor 1. Se não for, eu coloco 0, certo? Ele é muito utilizado nesse daí para criar condições antes do salto. E o SLTI, que é Set on Less Than Immediate, o que eu vou fazer é comparar o valor de S2 com uma constante, não mais com o conteúdo de um registrador. Então, ele compara o valor que está em S2 com o valor 61, certo? Se for menor, ele vai para o valor, ele coloca 1, desculpa, no registrador S1. Se for o oposto, ele coloca 0, tá? Como deu para perceber, a primeira instrução é do tipo R, a SLT, e a segunda instrução do tipo I, que trabalha com a constante, mas elas fazem mais ou menos a mesma coisa. E agora o novo formato, que é as instruções de formato J. As instruções de formato J, elas são instruções de controle, onde eu vou acessar minha memória um endereço especificado já na própria instrução. Uma dessas instruções é o J, que é o jump. O jump, o que ele faz? Ele vai fazer com que o PC ele seja atualizado para o valor enviado. Só que o valor que está de constante nessa instrução, ela só tem 26 bits. Aí o que precisa ser feito para poder atualizar esse PC? Vou pegar os 4 bits mais significativos do PC, depois dos 4 bits mais significativos do PC, eu coloco a constante e nos bits menos significativos eu coloco 0, nos 2 bits menos significativos. Dessa forma, eu crio um dado de 32 bits que eu vou atualizar, certo? Aí eu pulo, não tem condição, não existe nenhum tipo de condição para uma modificação de endereço, é uma alteração direto para um endereço qualquer, tá? E o JR, ele vai fazer um jump para o endereço que estiver presente dentro do registrador RA, tá? Nesse caso daí, ele vai ser para um registrador específico, que é onde fica armazenado o endereço, o último endereço salvo. Aí é mais para voltar de pilha, quando você executa algum tipo de procedimento de função, certo? Que chamou uma outra e eu preciso retomar, ok? E para acabar essa parte do conjunto de instruções, nós temos mais uma informação que são os modos de endereçamento. Esses modos de endereçamento, eles especificam onde eu vou encontrar os operandos, tá? Esses operandos, eles podem estar no registrador, eles podem estar em memória, ele pode estar, precisa somar o valor de um registrador com uma constante para encontrar na memória, e assim por diante. No MIPS, eu tenho 5 principais tipos de modos de endereçamento. Aí tem 6, mas é porque um é semelhante ao outro. Vou mostrar no decorrer. Entre esses tipos de endereçamento, eu tenho o endereçamento imediato. No endereçamento imediato, eu tenho a informação já do conteúdo que vai estar sendo utilizado. Então, meu operando, ele está dentro da própria instrução, certo? Eu não preciso fazer nenhum tipo de melhoramento nele, nenhum tipo de operação antes. O endereçamento pseudo-direto,
ele já passa a informação que está dentro do meu operando, na verdade, a informação de memória, que vai ter um endereço de memória para eu acessar o meu operando, tá? Esse tipo de endereçamento é utilizado, por exemplo, para as instruções de jump. O endereçamento por registradores, que é o mais comum, que são os utilizados nas operações lógicas e aritméticas, onde eu tenho a informação na minha instrução de qual o registrador que vai estar o operando. E o endereçamento por deslocamento. Nesse caso, eu vou ter a informação na minha instrução de qual é o deslocamento que eu vou realizar, certo? Com relação ao PC. Aí a informação de deslocamento vai ser a constante que passa nessa instrução, eu somo ao valor do PC e encontro na memória o valor dele. Tá? Esse daí vai ser equivalente ao BNOT POSB e parecidos com esses. As funções de branch vão utilizar esse tipo de endereçamento por deslocamento. E o endereçamento por deslocamento também, só que por registrador base. Nesse daqui eu tenho um deslocamento que ele vai ser somado a um valor encontrado dentro do registrador, certo? E esse endereço dentro do registrador mais o deslocamento vai me dar a informação de onde o operando está na memória, o endereço do operando. E eu tenho mais algumas outras formas de endereçamento. Essas que eu vou mostrar a partir de agora, o MIPS não implementa, é só para vocês conhecerem também. Tá? O endereçamento indireto, que é quando eu tenho a informação na minha instrução do endereço de memória que contém o endereço de memória do operando, certo? Então, vou ter dois acessos à memória. É meio custoso esse tipo de instrução, que é acesso à memória para pegar o endereço, para acessar outro endereço de memória, onde vai estar finalmente o operando da instrução, certo? O endereçamento indireto por registradores, onde eu vou ter na minha instrução ao endereço do registrador, que vai ter o endereço da memória, que vai estar o operando. Okay? E o endereçamento por deslocamento, onde eu vou ter a informação do endereço do registrador, que tem um endereço de memória, que eu vou somar ao deslocamento, a constante que vai estar nessa minha instrução. Depois, somado isso, eu encontro a memória, o endereço de memória onde está o meu operando. E o outro endereçamento por deslocamento, que é por indexação. Nesse daí, o que vai estar armazenado dentro do meu registrador é o deslocamento. E o endereço de memória vai estar como constante na minha instrução. É o oposto do que a gente tinha visto. A gente soma esses valores para encontrar o valor do endereço de memória. E o implícito ou de pilha é quando eu chamo uma instrução e dentro da instrução não tem nenhum valor especificado, porque está implícito. Eu vou, por exemplo, acessar ao topo da pilha, onde o topo da pilha eu já sei que a informação vai estar no registrador específico, certo? Então, esses são os principais modos de endereçamento. E aqui tem uma tabela comparativa entre eles. No imediato, que é aquele que os operandos estão dentro da minha instrução, ele tem uma vantagem porque não tem referência nenhuma à memória, então ele é extremamente rápido, tá? Eu já tenho operando, eu já tenho operando dentro da minha instrução, só é executar ela. Só que eu tenho um pouco de limite aí, certo? Especialmente na magnitude dela, porque eu vou ter constantes com tamanho de 16 bits. O direto, que é um endereçamento simples que vai estar as informações a informação de memória dentro da própria instrução, certo? Aí esse meu espaço de endereçamento ele vai ser um pouco limitado. O indireto, o espaço de endereçamento é grande, porém eu tenho múltiplas referências à memória. Eu vou ter que acessar várias vezes, isso deixa mais custoso e eu perco bastante em desempenho. Por registrador, eu não tenho referência a nenhuma memória, eu só vou referenciar os dados que estão dentro dos registradores e realizar a operação. Essa daí é extremamente rápida, porque todos os dados estão lá nos registradores, então o acesso é muito bom. Porém, eu tenho uma quantidade muito reduzida de valores, tá? Então, a referência, esse espaço de endereçamento é pequeno, a quantidade de dados que eu vou ter também, de poder trabalhar também é pequena. E indireto para o registrador, que tem no registrador informação referente à memória, eu tenho um espaço grande de endereçamento, porém, eu preciso ter uma referência extra à memória, já que eu vou ter que acessar
além do registrador, acessar a memória da memória para pegar uma outra informação, a informação de onde está o endereço. E por deslocamento, eu tenho bastante flexibilidade, já que eu vou pegar o endereço do PC e somar essa constante para mudar, mas ele é um pouco mais complexo, porque eu tenho que armazenar informações de onde eu parei. E o de pilha, eu não tenho nenhum tipo de referência à memória, já está armazenado no meu banco de registradores, mas eu tenho uma aplicabilidade que é bem específica, né? Então, bem menor. E só deixar um adendozinho aqui, que é não confundir o espaço de endereçamento com modos de endereçamento. Modos de endereçamento é onde eu vou obter meu operando para executar. E espaço de endereçamento a gente vai ver bem mais na frente quando estiver trabalhando com memórias, certo? É o espaço de memória onde o meu programa está armazenado, ok? Que é esse exemplo daí. Com isso, a gente fecha a parte de projeto de conjunto de instruções e depois na próxima aula eu continuo com mais informações sobre linguagem de máquina, certo? Que vão ser a informação, trabalhar com procedimentos e programas. Até mais!